À segunda-feira é dia de consultório fiscal com Marta Gaudêncio, advogada. Hoje vamos falar, entre outros temas, da regularização de dívidas nos casos em que não se pagou portagens. Bom dia, Marta. Muito obrigada pela presença neste primeira hora. O que é exatamente o regime excepcional de regularização de dívidas de taxas de portagens? É um regime excepcional, como o próprio nome indica, para que quem tem taxas de portagem por pagar e as respectivas coimas associadas e os processos de execução fiscal associados também, possa regularizar a sua situação. No fundo, à semelhança daquilo que aconteceu aqui há cerca de 2 anos e que já aconteceu há mais tempo, ou já aconteceu mais vezes, para regularizar dívidas fiscais, aqui temos o mesmo mecanismo, mas aplicado às taxas de portagem. E estamos a falar de coimas a partir de que data e até que data? Estamos a falar de infrações, portanto, de passagens em portagens ocorridas até 30 de abril. Desde o início deste ano. Não, todas. Todas, desde até sempre até 30 de abril. Porque, de facto, eu acho que todos nós temos noção de que os serviços de finanças que neste momento estão a cobrar estas portagens, enfim, não têm mãos a medir com a quantidade de processos. Toda a gente conhece alguém que já recebeu uma pilha de cartas com as passagens. Normalmente as pessoas até pagaram já as taxas de portagem, acontece muitas vezes, mas as contraordenações, portanto, a aplicação da coima, vem mais tarde. E as pessoas não dão por isso. Estão a entupir os serviços de finanças. Estão a entupir os serviços de finanças e não geram assim tanta receita quanto isso. E, de facto, são processos que é obrigatório depois tramitar e resolver. E resolveu-se, em parte por isso, em parte provavelmente para tentar obter alguma receita certa, apesar de se prescindir de alguma, criar este regime. O que é que vai acontecer? Portanto, quem tem valor... Problema, primeiro, antes de mais nada, quem já pagou não vai reaver. Portanto, e quem ainda está com processos de negociações para pagar, porque tem havido muitos casos de pessoas que passaram em antigas SECUT e que depois são confrontadas com coimas avultadas. Exatamente. Enfim, o que é que essas pessoas fazem? As pessoas, das duas uma, ou vão às finanças, ou então vão ao próprio portal das finanças. Pode ser resolvido através do portal das finanças. Eu tenho algumas dúvidas, sobretudo porque esta lei não é muito clara relativamente às datas. Isto às vezes acontece, em vez da lei dizer que entra em vigor no dia X, ou no dia a seguir à sua publicação, esta lei diz qualquer coisa do género, entra em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte. Portanto, na verdade, a lei entra em vigor a 1 de agosto, depois haverá um prazo de 60 dias, portanto, mais ou menos 30 de setembro, para se regularizar a situação. Não creio que os serviços de finanças e o portal das finanças já estejam preparados para resolver as questões, mas eu acho que o mais fácil será ir ao serviço de finanças. Quais são os tipos de pagamentos abrangidos? São os pagamentos integrais. Portanto, como é que vai funcionar? As pessoas que tenham, de facto, situações destas, pagam a taxa de portagem. Esse valor tem de ser pago e tem de ser pago integralmente, não pode ser pago em prestações, não pode ser pago de outra forma, nem pode ser feita uma dação em pagamento, por exemplo, fazem o pagamento integral. E depois vão requerer a redução das coimas. Se requererem a redução das coimas, vão pagar muito menos do que aquilo que pagariam, porque se nós pensarmos que... E essa redução é sempre diferida? A redução é automática até, neste caso nem é uma questão de deferimento, ela é automática, porque a própria lei prevê que de facto seja feita automaticamente. Agora, vai ser feita para 10% do montante mínimo da coima. Se nós tivermos, enfim, a noção de que as coimas podem ir até 50 vezes o valor da portagem, e por isso é que surgem processos de valores tão avultados, porque muitas vezes nós temos portagens de 25 cêntimos e de 50 cêntimos e depois temos uma coima que, enfim, nem se percebe porquê, mas se formos ver o regime, percebe-se. É porque a moldura é, de facto, muito elevada. Aqui, as coimas vão ser reduzidas a 10% do valor, do mínimo legal, com um valor mínimo de 5 euros. Portanto, 5 euros toda a gente vai pagar. Se houver processos executivos a correr para a cobrança destas coimas, pode ainda assim beneficiar-se, e há também redução a metade das custas e de tudo o que é a tributação ou a taxa do processo. Portanto, é de facto uma boa altura para as pessoas que têm estas situações pendentes irem resolvê-las, porque, enfim, a taxa de portagem normalmente não é um valor assim tão elevado, o resto conseguem fazer o pagamento com grande vantagem. Portanto, é de aproveitar. É de aproveitar. É de aproveitar e, sobretudo, é de ter atenção aos prazos, porque, como eu estava a dizer, há aqui algumas dúvidas relativamente à entrada em vigor, a como é que se conta o período de vigência desta medida. Portanto, o melhor é passar já no serviço. Uma repartição de finanças exatamente, e tentarem todas. já para poderem beneficiar, sendo que, à partida, até 30 de setembro, é aquele prazo que eu considero que é possível, nos termos da lei. Poderá depois haver prorrogações, não se sabe, mas é melhor não deixar para o fim,
O ideal é, assim que possível, começar a tentar resolver. Temos tempo ainda para falar rapidamente do reembolso do IVA. Quando é que se pode pedir este reembolso? Bem, pode pedir-se reembolso do IVA. Isto é importante excepcionalmente para as empresas quando têm créditos de IVA, ou seja, quando elas suportam mais IVA, têm mais IVA a deduzir do que aquele que liquidam. E isto, obviamente, é importante para a tesouraria das empresas, porque se têm dinheiro a receber, esse dinheiro pode ser aplicado, enfim, noutros fins, em vez de estar bloqueado junto à administração tributária. Portanto, regra geral, quem tenha um reembolso de IVA há mais de 12 meses, e o valor seja superior a 250 euros, pode pedir esse reembolso. E qual é o prazo do reembolso? O prazo do reembolso, em teoria, o reembolso é feito até ao final do segundo mês seguinte àquele em que é apresentado. Portanto, entrega-se a declaração de IVA, com os anexos pede-se o reembolso e até ao final do segundo mês seguinte o reembolso é feito. Ou nos 30 dias seguintes, se a empresa, normalmente isto é para as empresas, estiver no regime do reembolso mensal. Em que casos é que o reembolso pode ser suspenso? Pode ser suspenso se forem pedidas informações e o contribuinte não as disponibilizar. Ou se for pedido, por exemplo, a prestação de uma garantia bancária e esta também não for disponibilizada. Porque, no fundo, estes prazos de 2 meses e de 30 dias existem, mas o que se verifica é que a administração tributária vai sempre pedir mais informações. Portanto, se as informações não chegarem a tempo, os processos de reembolso podem ser suspensos. Muito rapidamente, o que é o regime do reembolso mensal? O reembolso mensal é para aquelas empresas que estão já em crédito de IVA por norma, portanto, têm uma atividade que leva a que estejam sempre em crédito e, portanto, em vez de esperarem estes 2 meses pelo reembolso, no fundo o que têm é um regime que permite que sejam reembolsadas mais rapidamente, porque como já são conhecidas e todos os meses entregam pedidos de reembolso que são muito semelhantes, a administração tributária já precisa de pedir muito menos informação de cada vez. Faz as verificações mínimas, mas torna tudo muito mais rápido. Portanto, para empresas, por exemplo, empresas exportadoras, isto fará todo o sentido. Marta Gaudêncio, muito obrigada pela presença e análise neste consultório fiscal e até para a semana. Obrigada. Fazemos agora uma curta pausa no Primeira Hora.